Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o caso, dependendo da hora que você estiver assistindo a essa aula. Bom, em primeiro lugar, muito bem-vindo a todos. E vamos começar aqui com uma série de 3 vídeos sobre o assunto nosso primeiro bloco de assuntos de aula. Deixa eu pegar a ajuda aqui do nosso famoso quadro branco, né? Para mostrar para vocês aqui o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo andar com ele aqui. O que acontece? São 3 vídeos, certo? 3 vídeos. Então, eu recomendo, altamente recomendável, que você assista aos 3 em sequência, antes de fazer os questionários. Apesar de que cada vídeo está direcionado a um questionário, tirando o primeiro, que é a junção do primeiro com o segundo. Então, o vídeo número 1 vai ser sobre o assunto proposição. Os 3 vídeos aqui têm como assunto argumentação, ok? Argumentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar a letra. Não, aqui não dá, depois eu vejo isso. 3 vídeos então sobre argumentação. Primeiro vai ser sobre proposição, que é o vídeo que eu estou fazendo agora. O segundo vai ser sobre métodos de raciocínio. E o terceiro e último vídeo vai ser sobre falácias argumentativas. Então, é importante que vocês assistam aos 3 vídeos na sequência. Mas pode ser que você assista o primeiro, faça o questionário, o segundo faça o questionário e deixe o terceiro para depois para fazer o outro questionário, né? Na verdade, esses dois aqui estão dentro de um mesmo questionário que é o primeiro, mas você pode assistir só o primeiro vídeo da proposição na primeira aula da semana. Na segunda aula você vai assistir ao segundo e ao terceiro e fazer os restantes dos questionários que estão no AVA, ok? Bom, assistindo até o final, quando chegar aqui no final em falácias argumentativas, vocês vão ter uma ideia de qual é o assunto do nosso segundo semestre. Não vou começar falando disso agora, vou deixar isso para o final, tá certo? Que eu vou fazer 3 vídeos agora mais curtos para que não fique muito cansativo nem muito pesado para fazer o carregamento. Então vamos lá. A proposição é o seguinte: como o assunto nosso aqui é a argumentação, esse aqui é o nosso assunto, argumentação. Vocês já viram isso no ensino médio, já estão sabendo que significa argumentar, né? A argumentação é você justificar algo que você está dizendo. Então, você faz uma afirmação e você vai argumentar para que o outro entenda por que aquela afirmação você tem razão ou não. Ele vai julgar se você tem razão ou não no que você está falando. Então, a palavra razão aqui é muito importante, porque razão vai nos remeter à lógica. Então, é muito importante que nós tenhamos lógica, porque a lógica é basicamente o que compõe o raciocínio e é o que nos diferencia dos outros animais, é que nós temos raciocínio. O que vem a ser o raciocínio do ponto de vista do dicionário, né? O raciocínio, segundo o dicionário aqui, é o exercício da razão. Certo? Exercício da razão pelo qual se procura alcançar o entendimento de atos e fatos, se formulam ideias, se elaboram juízos, se deduz algo a partir de uma ou mais premissas. Certo? Esse é o raciocínio no dicionário. Do ponto de vista da lógica, que é uma parte de estudos, né? A lógica faz parte. Vamos colocar então aqui o raciocínio acima de tudo aqui. Então, raciocínio ligado à razão, você tem então, do ponto de vista da lógica, que é uma área estudada pela filosofia, certo? Que está ligado justamente a como funciona a razão. Então, a lógica,
né, do ponto de vista da lógica, o raciocínio é, aí vamos tentar colocar aqui do ponto de vista filosófico, é uma atividade mental que, por meio de instrumentos indutivos e dedutivos, fundamenta atividade mental que fundamenta o encadeamento lógico, e necessário de um processo argumentativo. Então é isso daqui. Do ponto de vista da lógica, da filosofia, o raciocínio, nós estamos na definição de raciocínio do dicionário, se for o dicionário você vai encontrar isso aqui. Atividade mental que fundamenta, né, que serve, que leva, fundamenta o encadeamento lógico e necessário de um processo argumentativo. Então, você tem aqui o encadeamento lógico e necessário do processo argumentativo utilizando a razão, o exercício da razão. Então, tem que ser racional. Racional significa o seguinte: você tem que se basear em fatos, certo? Bom, o que acontece com o raciocínio? Ele vai ser expresso por meio daquilo que nós vamos chamar de proposição, que é a nossa aula de hoje aqui. O que vem a ser proposição? Eu falei que o exercício da razão, você formula ideias, você elabora juízos, você deduz algo a partir de uma ou mais premissas. Então, o que são premissas e o que são essas coisas todas, né? Então, vocês têm que ter em mente o seguinte: tudo o que eu falo, tudo o que você fala, provém de um raciocínio anterior, né? Então, vamos apagar aqui e colocar o seguinte: sua fala provém de um raciocínio. Você, antes de falar, você fez um raciocínio. Então, a minha formação estará tanto mais verdadeira, certo? Minha informação estará, a minha afirmação vai estar mais verdadeira quanto mais baseada em fatos. Se eu digo que a cadeira é azul, outras pessoas, todo mundo vai olhar e vai dizer assim: a cadeira realmente é azul. Se eu digo que o sol nasce todos os dias e, portanto, amanhã de manhã o dia estará claro, é evidente que eu estou me baseando num fato que vem sendo observado há séculos e séculos. E ninguém vai discordar que amanhã a probabilidade de eu estar certo é assim quase de 100%, né? A probabilidade de eu estar certo de eu afirmar que a cadeira é azul também é quase 100% certa. Há pessoas que não enxergam a cor azul e aí ela vai discordar de você, porque ela não está enxergando, ela tem algum tipo de problema, o daltonismo, né? Não vai fazer ela enxergar o azul. Então, mas é bem provável que você esteja mais próximo de alguma verdade, né? Então, se as minhas inferências são bastante lógicas e embasadas em premissas verdadeiras, ou verdadeira porque se entende que todo mundo imagina que aquilo funciona dessa forma pela observação, você observa que o sol nasce todos os dias, então amanhã vai estar claro, é uma afirmação bem próxima da verdade, né? Então isso vai estar próximo. Agora, o que é isso? Afirmação, premissas, etc. Vamos devagar. Vamos entrar então aqui finalmente na nossa proposição, né? Eu até fechei o quadro aqui, eu acho que agora para abrir outro eu não sei se eu consigo. Depois eu vejo, eu acho que eu não vou precisar mais do quadro branco. Bom, a proposição é algo que eu expresso por meio de sentenças declarativas que é verdadeiro ou falso. Esse algo que eu expresso é verdadeiro ou é falso. Eu tenho que conseguir colocar essa qualidade. Se eu não puser essa qualidade de verdadeiro ou de falso, eu não tenho uma proposição. É simples, né? Então, é esse tipo de exercício que você vai ter que fazer. Então, tem aqui alguns exemplos. Todas as pessoas são mortais. É uma proposição, porque eu posso dizer que isso é verdadeiro ou que isso é falso, né? Se encontrar alguém que não morre, estou diante de um imortal, essa proposição pode ser não verdadeira. O gato tem pelos. Eu olho para o gato, qualquer gato tem pelos. Ah, tem um gato ali que não tem pelos. Opa, então essa afirmação não pode servir para todos os gatos.
O carro é veloz. Eu vou verificar de que carro eu estou falando, né? O carro é um carro específico. Eu especifiquei que carro que é. Não sei se todo carro é veloz, mas, né? O gato tem pelos. Eu também estou falando de um gato específico que está dentro de um contexto, né? Não estou falando que todos os gatos têm pelos. Estou falando o gato. Estou falando o carro é veloz. Então você tem como verificar se isso é verdade ou falsidade. O Brasil tem uma bandeira verde e amarela. Ah, não, professor, a bandeira é verde, amarela, azul e branca. Tá, mas tem verde e amarelo na bandeira, não tem? Então a bandeira tem verde e amarelo. Então ele tem uma bandeira que tem a cor verde e amarela. Ele tem as cores verde e amarela na bandeira. O Brasil tem as cores verde e amarela na bandeira. Então isso aqui é uma afirmação verdadeira, princípio, né? Todos os meses tem 15 dias. Não, tem mês que tem 30, tem mês que tem 29, tem mês que tem 31. Não, mas mesmo o menor mês que tenha 28 dias ou o maior que tenha 31, todos eles vão ter 15 dias, no mínimo, né? Todos os meses tem um dia, pelo menos ele tem, para poder, né, ser um mês ele tem. Não é que todos os meses, o total de dias dentro do mês, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que todos os meses têm 15 dias. Então, muita atenção para eu dizer se é verdadeiro ou é falso. Essa é a questão lógica apenas, e não de interpretação. É apenas a lógica. A lógica me diz que todos os meses têm 15 dias. 15 dias existem dentro de um mês, né? Ele pode se encerrar com 28, com 29, com 30 e com 31. Quem nasce em Salvador é carioca. Não, isso é mentira. Então não é uma proposição? Não, cuidado. Eu expresso algo por meio de sentenças declarativas. É uma sentença declarativa que é falsa. O valor dessa sentença aqui é falsa. A de cima é verdadeira, apesar de aparentemente falsa, porque eu raciocino com a quantidade total de dias que tem no mês, mas eu estou dizendo apenas que os meses têm 15 dias no mínimo, assim como o Brasil tem uma bandeira verde e amarela. Mas a bandeira não é só verde e amarela, mas tem verde e amarela a bandeira, tem 15 dias em todos os meses. Quem nasce em Salvador é carioca? Não. Aí eu vou atribuir o critério de falsidade a essa proposição aqui. Certo? Muito bem. Vamos para a outra parte. Sentenças interrogativas e imperativas não formam proposições, porque eu não posso dizer se é verdade ou se é falsidade. Se eu não posso dar esse valor de verdade ou de falsidade. Você vem amanhã? Não sei. Maria tem quantos anos? Não sei. Que dia vence essa conta? Então, se eu não sei, né? Ou a imperativa que não está aqui no exemplo é que assim, olha, venha amanhã. Eu não sei se isso é verdade ou não, não tem como dizer, dar esse valor de verdade. Então não é uma proposição. Diferentes sentenças podem expressar a mesma proposição. Veja só, Maria ama João, não é o que a proposição não é a afirmação em si, mas o que ela representa, né? É, a, é como se fosse na tradução, né? Tem até o exemplo embaixo que a gente vai chegar lá. Maria ama João, João é amado por Maria. Então, tanto num caso quanto no outro, a proposição é a mesma. A Maria exerce um amor sobre o João. João é amado por Maria, ela continua exercendo o amor sobre o João. Aqui você está na voz passiva, o sujeito agora é paciente. E aqui também é paciente, João é paciente. E quem é o agente da ação é Maria, tanto aqui quanto aqui nessa afirmação. Tá certo? Então eu estou diante de uma mesma proposição dita de maneira diferente. A proposta, proposição, a palavra proposta tem a mesma raiz, né? A proposta é a mesma. Quando eu digo carro é vermelho em português, ou the car is red em inglês, ou el coche is rojo em espanhol, eu estou também falando a mesma coisa, estou fazendo a mesma proposição. A proposta é a mesma, estou falando sobre a cor do carro ser vermelha em 3 línguas diferentes. Então tem uma mesma proposição exposta de maneira diferente. Então isso é o que acontece com a tradução. O que, que o tradutor faz? A dificuldade do tradutor é pegar uma proposição e transformar de maneira mais clara para o falante daquela língua, né? Como vai ser melhor para ser entendido o que se propôs o autor daquela obra. É uma das atividades bem difíceis essa de tradução. Não existe uma tradução perfeita, né?
Muito bem. Então, aqui temos então a proposição, na verdade, então, fica na sua cabeça, que é mais a ideia do que propriamente o que está escrito. A mesma sentença declarativa pode expressar diferentes proposições. Vê que é diferente dessa daqui, ó. São diferentes sentenças com a mesma proposição. Aqui são a mesma sentença, diferentes proposições. Ó, sentenças diferentes, mesma proposição. Mesma sentença, diferentes proposições. Por exemplo, quando você vê essa frase escrita aqui: eu moro em uma casa longe do centro da cidade. Vocês estão imaginando eu aqui, o professor, morando numa casa que é longe do centro da cidade de Campinas. Isso aqui pode ser verdade, pode ser falsidade. No caso aqui, é verdade. Não moro perto do centro, mas o que é perto e o que é longe já é uma outra questão. Agora, eu chamo uma outra pessoa aqui para dizer o seguinte: eu moro em uma casa longe do centro da cidade. É outra pessoa que está falando. Portanto, essa proposição é diferente, porque esse eu aqui já não é a mesma pessoa. Quem está morando agora em uma casa longe do centro da cidade é outra pessoa. As proposições serão diferentes para pessoas diferentes, dizendo essa mesma frase. É o que eu acabei de dizer para vocês. Então, por exemplo, quando eu leio isso daqui fora de contexto, ele é cirurgião dentista, eu não sei quem é ele. Então eu não posso dizer se isso aqui é verdade ou mentira. Portanto, isso aqui sozinho, dessa maneira, não é uma proposição. Tá? Não é uma proposição. Isso aqui sozinho depende de um contexto. É claro que quando você diz ele é cirurgião dentista, da mesma maneira como eu disse assim, que o gato tem pelos e o carro é veloz, eu estou me referindo a um gato e a um carro que estava no texto anteriormente. Então faz sentido e é sim uma proposição, né? Mas solta dessa maneira, se eu perguntar para você, ele é cirurgião dentista, isso é uma proposição solta, sim? Falei, não, a primeira coisa que você vai saber assim, de quem que você está falando, meu amigo, para eu poder me comunicar com você, né? Mas geralmente quando você usa ele é porque você já fez a referência anteriormente, né? Então, solta sim é uma pegadinha para perguntar a você se é proposição ou não. Você vai dizer assim, não, solta assim não é uma proposição. Agora, se eu estou dentro de um contexto, geralmente ninguém fala um ele sem ter um contexto anterior, né? Ele passa a ser uma proposição. Só que essa proposição aqui, no caso do eu, dependendo de quem fala, e ele, dependendo de quem é a mesma proposição, mas isso daqui muda, né? É a mesma sentença, mas vira uma outra proposição. Não é a mesma proposição, vira uma outra proposição. Aqui vira uma outra proposição, dependendo de quem seja o eu, ok? Então, com isso, a gente termina aqui essa aula que foi mais curta, né? Eu tentei fazer em 15 minutos, passou um pouquinho. E o exercício no AVA questionário 1. Lembrando que esse questionário 1 aqui, pessoal, tem já também questões do próximo vídeo. Se vocês puderem assistir todos os vídeos primeiro, bem, ou não, vocês vão lá no AVA e façam apenas a primeira, o questionário 1, eu acho que é só a primeira questão que consta lá sobre proposição. Depois é sobre método de raciocínio que nós vamos ver no próximo vídeo. Até lá. Um abraço a todos.